Smart Money, trade institucional, Smart Money Concepts, seja lá qual nome você já escutou, esse é um dos conceitos que mais se popularizou no mercado financeiro nos últimos meses. E talvez seja a estratégia do momento. Mas no vídeo de hoje, eu vou te explicar como eu opero Smart Money, como você deveria operar Smart Money e como aplica isso na B3. Será que dá para ser lucrativo de verdade? Será que você consegue operar mesmo sem nenhum indicador? Bom, é isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu sou Vinícius Penido, eu opero B3, cripto e Forex já há alguns anos e eu faço dinheiro no mercado desde os 14 anos de idade, quando eu comecei. Eu passei muitos anos quebrando cabeça e tentando entender como o mercado funcionava de fato. Eu já operei indicadores, já operei figura gráfica e o modelo de mercado, de fato, a estratégia que eu me encontrei foi usando o Smart Money Concepts, o trade institucional. E de novo, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como isso funciona e como você consegue aplicar isso na Bolsa de Valores brasileira, na B3. Eu aplico de novo isso no Forex, em cripto e também poderia aplicar na Bolsa Americana. Mas hoje eu vou te explicar como funciona na B3, porque esse mercado tem suas particularidades, os seus riscos e os seus possíveis retornos também maiores. Então, bora pro conteúdo. Se você nunca operou na Bolsa, eu tenho uma explicação simples e breve para você. Basicamente, existe um índice chamado Índice Bovespa, que é o índice que reúne a performance das maiores ações no Brasil e ele vai ter a sua performance destacada na Bolsa de Valores brasileira. E se você consegue prever esses movimentos, ou melhor, surfar parte desses movimentos e antecipar outros, você pode se tornar um trader, ganhando dinheiro na alta e na baixa do índice brasileiro. E é por isso que a gente chama de mini índice. É uma forma de você operar contratos futuros, ganhando na alta e na baixa do índice brasileiro. E é isso que a gente vai te explicar agora, mostrando o gráfico que vai aparecer na sua tela nesse exato momento. E esse gráfico é o gráfico do mini índice. E eu vou te explicar como eu opero e como você pode operar usando conceitos simples. Detalhe, eu estou falando isso aqui de day trade. Não estou falando de swing trade, por mais que isso também possa funcionar para quem opera swing trade. Basicamente, eu gosto de operar no gráfico de 1 minuto. Mas antes, a gente precisa entender a visão geral do mercado. Primeiro, deixa eu te explicar por que eu opero no gráfico de 1 minuto. Por eu achar o mercado do índice brasileiro por si só com uma dinâmica muito arriscada para operar swing trade, eu prefiro só operar day trade. E eu já vou te explicar o porquê. Ora, você consegue perceber que há um vazio muito grande entre um candle e outro. E esse vazio é o que a gente chama de gap de abertura. O gap de abertura é a diferença entre o fechamento do dia seguinte com a abertura do dia seguinte, ou seja, do dia anterior com o dia seguinte, né? Ou seja, se o preço fechou em R$1 num dia e abriu em R$2 no outro, quem estava com o stop aqui no meio acabaria se ferrando e tomando uma violinada maior do que deveria. E por que eu tô te falando isso aqui? Porque para mim é muito arriscado eu deixar a minha operação rolando de um dia para o outro, né, virar o intraday, sem necessidade nenhuma. Então eu sempre dou preferência para operar day trade na Bolsa Brasileira e também no Forex, porque são mercados com uma dinâmica um pouquinho diferente e eu prefiro operar assim. Dito isso, eu sempre começo minha análise pelo gráfico diário, para entender qual o viés do mercado. A gente percebe que essa semana em si, na verdade, nesses últimos tempos, né, se a gente for pegar desde o dia 17 de janeiro até o dia 5, 4 de abril, a gente está na mesma movimentação, no mesmo range, né, que a gente chamaria de uma região de consolidação, que é basicamente essa região aqui. E por isso, eu estava de olho numa possível manipulação de mínima para o mercado voltar a subir. Eu já vou te explicar o porquê e eu vou te explicar como eu opero Smart Money justamente a partir de uma operação para depois a gente conseguir dar prosseguimento ao conteúdo. Dito isso, eu estava de olho numa manipulação de mínima e eu queria pegar uma compra justamente para pegar essa virada de mão, porque o mercado parecia estar embicando para baixo, ao mesmo tempo que ele não tinha força para cair muito. E foi exatamente isso que eu fiz. Se você observar o gráfico de 1 hora, ontem a gente viu uma manipulação de mínimas perfeita acontecendo. E eu peguei esse trade ao vivo com os meus alunos. E essa operação eu peguei no gráfico de 1 minuto e eu já vou te mostrar agora o que foi que eu fiz. Quando o mercado bateu nessa região, eu decidi abrir uma compra. Eu botei uma ordem de compra aqui, um stop abaixo dessas mínimas, e fui surfando essa movimentação. Eu confesso que eu até fechei antes, se não me engano, eu fechei aqui assim, tá? O trade com 3-1. Mas o meu alvo final estava lá em cima, e eu poderia muito bem ter esticado essa operação e feito um lucro absurdo. E como que eu fiz isso? Como eu fui capaz de prever essa movimentação? Bom, é desse conceito que a gente vai falar agora, e isso é exatamente o que o Smart Money te beneficia e te bota na frente dos outros. Quando você opera indicador, você sempre vai entrar depois numa operação. Por quê? O indicador ele sempre vai indicar o que o preço está fazendo. Ele nunca vai te prever o que o preço vai fazer. E o Smart Money te possibilita prever. E o que a gente percebeu aqui é, se eu sou o institucional, ou seja, se eu sou o trader institucional, lá o banco, o Bradesco, o que eu quero? Eu quero comprar barato e vender caro. E o que a gente percebeu aqui foi justamente uma iniciativa de manipulação para fazer com que o varejo vendesse o mercado e eles pudessem comprar mais barato.
Então, qual foi a minha observação? Se a gente jogar no gráfico de 30 minutos, a gente percebe que o preço deu sim uma continuidade de baixa forte, e como a gente tinha atacado essas máximas aqui anteriores, percebe que foi um ataque a buy side liquidity, a gente tinha que buscar essas mínimas. Então, o que o preço precisaria fazer? O que a gente chama de indução, inducement. O que é uma indução, Vini? Uma indução é quando o mercado diz que vai para um lado e acaba indo para o outro. E foi exatamente isso que ele fez aqui. Essa região é o que eu vou chamar de sell side liquidity. Uma região com muita liquidez abaixo das mínimas. Geralmente o pessoal vai posicionar stop aqui, vai ser estopado. E é justamente aqui que a gente quer pegar. E o que eu fiz? Depois da manipulação da sell side liquidity, eu esperei o mercado quebrar uma estrutura e virar a mão. E foi exatamente isso que me possibilitou ter essa entrada. O mercado quebrou essa microestrutura, deu uma reentrada aqui nesse Fair Value Gap, e foi exatamente isso que eu entrei. Vini, como assim? Muita informação para minha cabeça. Vamos dizer que o mercado está fazendo isso aqui, tá? Manipulou essa mínima, e o que eu quero agora é comprar, porque eu acredito que realmente, assim, digamos que você tem uma análise muito avançada. Ora, eu entendi que a gente já manipulou as mínimas, ou seja, o institucional já varreu a liquidez que tinha abaixo das mínimas do mercado, tá? Eu vou tracejar isso aqui para vocês entenderem. O institucional já varreu, o que eu quero agora é pegar uma compra, e eu não quero pegar essa compra depois que o preço quebrar uma estrutura e já tiver com risco de retorno muito baixo. Eu quero pegar essa compra na pedra, pegar de fato essa virada de mão. Então o que eu faço? Eu pego essa visão aqui de quebra de estrutura e destrincho para encontrar a melhor entrada possível aqui. E foi exatamente isso que eu fiz. Se a gente der um zoom aqui, a gente consegue perceber exatamente essa movimentação. Perceba, o mercado quebrou essa microestrutura, gerou um Fair Value Gap, isso aqui é um Fair Value Gap, que a gente chama o Gap do valor justo, Gap de barra, que é a diferença entre a máxima desse candle com a mínima desse candle. O que isso significa? O institucional entrou aqui tão grande que ele não foi capaz nem de preencher todas as ordens. Então, para o mercado manter o equilíbrio dele, ele precisa preencher esse Fair Value Gap. E a gente percebe que esse Fair Value Gap foi essencial para a gente ter uma entrada e para o mercado respeitá-lo e de fato subir a partir dessa entrada de liquidez forte que teve aqui. Ou seja, você acabou de entender na prática como funciona a dinâmica de uma virada de mão. A gente tem a manipulação de uma mínima de um time frame maior, junto com a quebra de estrutura e uma entrada de confirmação por um time frame menor. E é exatamente assim que eu opero no índice. Eu vou te mostrar outro exemplo com duas operações de hoje, tá? Uma eu abri hoje cedo e tomei um stop na entrada, e você já vai entender o porquê. E a outra, eu já vou te explicar de novo a dinâmica, tá? Isso aqui foi às 9 da manhã, quando saiu os pedidos de auxílio-desemprego dos Estados Unidos, e eu tava de olho nesse Fair Value Gap aqui, que tinha rejeitado muito bem o preço. Então eu falei, poxa, eu vou abrir aqui uma venda de risco, sem uma quebra de estrutura nem nada, e vou surfar essa movimentação. O que aconteceu foi, o mercado expandiu para baixo, eu botei meu stop ali na entrada, tomei um stop de R$40 e saí do trade. Ou seja, saí do 0 a 0, já tive uma exposição inicial, e agora depois, o que eu fiz foi, deixa eu dar o refresh aqui, porque estava errado, pronto. O que eu fiz foi esperar o preço preencher esse Fair Value Gap de 30 minutos, tá? Que a gente pegou nos 50%, percebe? 50% desse Fair Value Gap de 30 minutos. E a partir desses 50% preenchidos, ele gerou uma reversão aqui. E essa reversão foi exatamente o jeito que eu surfei, tá? Vini, qual Fair Value Gap foi que você usou para sua entrada? Esse aqui, tá? É que eu entrei um pouco em cima, mas eu podia ter entrado aqui para ficar mais claro para vocês. E o alvo foi em 129.105 pontos, tá? Ou seja, você acabou de entender na prática como eu faço para pegar a virada de mão, como eu faço para operar com risco-retorno muito alto no índice. São operações risco-retorno muito alto. E qual que é a grande vantagem disso? Se você for olhar essa tabela, você percebe que quanto maior é o seu risco-retorno, menos você precisa ser assertivo. Ou seja, se eu errar, digamos, eu operei com 6 para 1, mas digamos que eu opero com 5 para 1. Até mesmo se eu só acertar 20% dos meus trades, eu ainda estou lucrativo. E é por isso que eu gosto de operar com risco-retorno grande, porque isso me livra de um possível prejuízo, porque eu estou sempre operando com um risco-retorno muito grande. Ou seja, eu ganho grande e perco pequeno. E essa é a grande vantagem de quem opera assim. Então, eu acabei de te explicar na prática como eu opero usando o Smart Money no mini índice, tá? Então, qual a visão geral para você conseguir aplicar isso e ser lucrativo na prática? Primeiro, tá? Anota esses conceitos porque isso vai ser muito importante. Primeiro, você vai ter que usar a fractalidade, ou seja, usar todos os time frames ao teu favor para que você consiga ter uma visão muito mais madura e entender qual a maior probabilidade do mercado ir para qualquer uma dessas regiões. Por que, Vini? Porque aqui a gente está olhando de 4 horas, a gente tem que ter uma visão madura de, porra, será que o mercado vai cair mais? Será que o mercado vai subir mais? Nesse caso aqui, eu acredito que o mercado vai dar continuidade de alta. Acredito que esse candle aqui esteja só buscando liquidez e os time frames menores confirmam isso.
para dar continuidade de alta. Até porque se você for olhar o Fair Value Gap de 30 minutos, que é justamente esse que está tracejado, o mercado está retocando nos 50% justamente para subir mais. Ou seja, a fractalidade é o que você precisa para aumentar a probabilidade dos seus trades darem certo. Por quê? Porque quando você está com uma análise de fato usando todos os time frames, é muito difícil você não ser lucrativo, tá? Número 2, priorizar trades com risco-retorno maior do que 3, tá? É quase impossível você não ganhar dinheiro assim. Eu vou botar até 2, né? Porque 2 dá para você operar legal também. E 3, por último, mas não menos importante, procurar entradas de confirmação. Leia-se, entradas em Fair Value Gaps, porque assim você está protegido de um risco de tomar uma estopada, que aqui você está entrando no Fair Value Gap, ou seja, você tem uma segurança, é uma entrada de fato de confirmação. O Fair Value Gap por si só, ele já é de fato um rastro do institucional. Por quê, Vini? Deixa eu te explicar por que eu sou tão fissurado por um Fair Value Gap. Vamos pegar aqui um exemplo, eu vou desenhar 3 candles para vocês entenderem, tá? Esse aqui é um candle, esse aqui é outro candle e esse aqui é outro candle. Perceba, entre esses candles há um Fair Value Gap, que é a diferença entre a máxima desse e a mínima desse. Ou seja, um Fair Value Gap comprador. O que isso significa na prática? Que o institucional ainda precisa preencher essa região. Então, qual a melhor forma de você fazer uma entrada aqui? Procurar uma mínima que tem aqui alinhada e botar o stop abaixo dela e a sua entrada no Fair Value Gap para surfar esse movimento da melhor maneira possível. E é exatamente isso que a gente procura nas nossas entradas de confirmação, tentando usar a confluência dos time frames e usar os Fair Value Gaps justamente para diminuir o risco dos nossos trades e aumentar a probabilidade. Ou seja, você acabou de entender na prática como um trader profissional opera Smart Money e usa isso no day trade para operar no mini índice na Bolsa Brasileira, e você pode usar isso no Forex, em cripto e também no índice americano, caso você queira. E aqui no canal eu abordo mais sobre isso, inclusive tem um curso gratuito sobre Smart Money, onde eu vou te explicar muito mais do que isso, mas também a teoria por trás do Smart Money, quem criou o Smart Money, como você consegue operar isso na prática. Ele é gratuito e está disponível aqui no canal, a playlist você pode encontrar aqui no canal, ou provavelmente vai aparecer algum card aqui em cima. E se você gostou do vídeo, não deixa de curtir, se inscrever, deixar um comentário para eu entender teu feedback e podermos produzir conteúdo de mais qualidade ainda. Tamo junto, é só o começo e até a próxima. Tchau, tchau! They love it when I turn up the bass.